tarde. Valeu, gente, mais uma atividade aí da extensão dos alunos de economia, né? E hoje vamos falar de transportes e logística. Então território e circulação, um panorama de transporte de carga no Brasil. Na verdade, é transporte, né? Esqueci de tirar o de carga lá. Mas o carga vai ser um assunto mais... Pensando em panorama, eu trouxe aqui alguns elementos. Então, primeiro eu vou pontuar a maneira pela qual eu enxergo hoje algumas questões nevrálgicas aqui para se pensar transporte no Brasil. Tá? Primeiro, é uma área estratégica, sempre foi, né? Mas, do meu ponto de vista, no Brasil, inserir um debate pobre, reducionista, desprovido de visão nacional, né? Principalmente depois das concessões. Depois das concessões piorou ainda essa questão, né? Porque, de certa forma, uma grande parte da infraestrutura rodoviária, portuária e a ferroviária foi 100%, né? Foi jogada na mão do setor privado, muito mal subsidiado do ponto de vista técnico, político, econômico, em termos de estudos potenciais, jurídico, questão regulatória, foi muito fraca, agora está começando a ficar um pouco mais consolidado. E também um país de dimensões continentais, com grandes desigualdades regionais, tudo isso foi meio que picotado, né, entre vários agentes econômicos. Então isso traz problemas de diversas ordens, principalmente na questão de pensar o país. Depois eu vou até voltar a essa questão quando eu passar um mapa aqui das concessões ferroviárias. Ainda nesse ponto aqui, de uma área estratégica mais desprovida de visão nacional, um debate pobre e reducionista, há uma insuficiência de investimento, isso é um fato, né, para o tamanho do país, para as necessidades do país. Né? Eu trouxe um estudo mais recente do IPEA, né? A CNT, a Confederação Nacional de Transportes, faz esses estudos, tem também aquele Instituto Ipsos, o LOG também tem esse estudo, mas tem o mais recente do IPEA do ano passado, que sugere algo entre que o Brasil deveria investir algo entre 4% a 5% do PIB na infraestrutura de transportes, e hoje não chega a 2%, oscilando aí entre 1,6%, 1,7%, 1,8% do PIB. Tá? Bom, uma segunda... Depois eu vou, ao longo da discussão, eu vou voltar com as questões mais pontuais em relação a esse ponto aqui, a essa variável. O segundo elemento, né? Quando você fala em circulação, você pegar aqui circulação, a geografia, circulação, transportes, logística, né? Quando você fala em transporte logístico no Brasil, tá? Tem que haver uma correlação de 3 variáveis, é fundamental isso, né? Seja para o geógrafo, para o economista, até o historiador, né? Uma correlação entre a dimensão territorial do país, não é pouca coisa, são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Tá? A questão demográfica, 200 milhões de habitantes, população mal distribuída pelo território, e a rede urbana. Né? Então, essas 3 variáveis, a análise tem que compreender uma correlação de caso-efeito, de entendimento múltiplo entre essas 3 variáveis. É fundamental isso daí. Tá? Por quê? Dessa correlação das 3 variáveis derivam a equação tempo-distância, que é fundamental para transporte. Agora, imagina tempo e distância num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Na Holanda, por exemplo, você consegue entregar uma carga do norte ao sul do país num dia. No Brasil isso é inviável. Tempo e distância. O conceito de escala, aqui no Brasil, o transporte tem que se pensar na escala da urbana, e dentro da urbana ainda tem várias, né? Na micro-regional, na metro-regional, na macro-regional,
escala nacional. Depois eu vou voltar a essa questão também com alguns resultados da minha tese doutoral sobre transporte modal de carga, alguns mapas inclusive, tá? Mais para frente. Outro ponto que deriva aqui dessa correlação, a configuração territorial das redes. Pensar em rede de transporte e a sua capilaridade, a origem, destino, onde ele chega, etc. Então, a sua capacidade de transporte, isso. Repito, num país de 200 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é muito mais complexo pensar uma rede de transporte no Brasil do que na Holanda, na Bélgica, em Portugal. Né? Outra derivação aqui, o impacto direto sobre investimento e custo. Novamente, nós estamos falando aqui de infraestruturas de dezenas de milhares de quilômetros. Né? Tem que rasgar a Amazônia, tem que ultrapassar a Serra do Mar. Tudo bem, não são os Andes, mas também não é pouca coisa. Tem que ligar o país norte a sul, investimentos altos, né? São grandes distâncias, grandes redes. Quem paga a conta? No caso do subdesenvolvimento como um todo, do Brasil particular sempre foi um problema. Né? Outra derivação aqui, uma particularidade econômica negativa. E aí, isso não vale só para o Brasil, isso vale para o subdesenvolvimento, o frete retorno. Problemaço no Brasil, então, não se fala. Por quê? Porque uma das características do subdesenvolvimento é exatamente a má distribuição de pontos de consumo, de pontos de produção. Então, o que tem de caminhão rodando vazio, voltando vazio, né? Essa questão eu vou voltar de novo, vou retornar a ela aqui mais para frente. Outro ponto que deriva aqui daquela correlação, e aí é uma visão minha e que é passiva de discussão, né? Mas do ponto de vista como se configurou, para mim, do ponto de vista como se configurou historicamente, né? A rede urbana brasileira, relacionando com a questão de como se esparramou a população pelo território brasileiro, né? Levando-se em conta essa dimensão territorial continental, né? Oferece, pelo menos até agora, um maior custo-benefício para o caminhão. Isso aqui é polêmico, e mais para frente aqui eu vou voltar a esse assunto, e eu vou inclusive depois me posicionar em relação ao que eu acho que, do ponto de vista ferroviário, seria ótimo para o país hoje, no Brasil de hoje. Tá? Agora um outro elemento aqui panorâmico, né? Não mais aquela correlação. O peso, obviamente, crescente do agronegócio. Tá? Gosta-se ou não do agronegócio, com essas contradições, mas nós estamos falando de ter que transportar 300 milhões de toneladas de grãos. Faz a conta, aí o caminhão leva 39 quilos, 39 toneladas. Né? Ah, mas é a carga do trem, é a carga do trem. Nós estamos falando de transporte de volumes gigantescos a grandes distâncias, porque os principais centros produtores estão, né, longe dos principais centros de consumo do país e longe dos principais pontos de transporte do país. É um tipo de carga cuja natureza prescinde da intermodalidade, imprescinde, né, da intermodalidade, quer dizer, se torna mais eficiente quando existe realmente, né, a troca de modais, né, a intermodalidade entre ferrovia, portos, rios, né, e alguma perna rodoviária vai ter que ter também. Só que no Brasil isso é um problema, depois eu vou voltar a falar sobre isso. Né. É um elemento também que aqui entra com muita importância as estradas vicinais, que em cargas, por exemplo, industriais, seja tanto insumo quanto produto final, não tem tanta importância essas estradas vicinais, que são municipais, estradas municipais aqui no Brasil, né, que são sob a responsabilidade
dos municípios, e a grande maioria da nossa totalidade rodoviária, né? 1.200.000 quilômetros de rodovias de estados e vicinais do Brasil. Então, nessa questão da movimentação de carga agropecuária, os sinais são muito importantes. Tá? E outra questão aqui também, para a gente entender melhor esse ponto do agronegócio, do ponto de vista da distribuição, né, é uma situação um pouco complexa, muito mais simples do que carga industrial. São poucos insumos e são poucos produtos finais. É muito mais simples a distribuição da carga agropecuária. E mais um elemento aqui, agora partindo para uma outra variável aqui dessa visão panorâmica, o que eu chamo de problemas/dificuldades no Brasil. Eu coloco problemas de ordem física e problemas de ordem humana. Tá? Problemas de ordem física, grandes distâncias. É um problema? É um problema. Claro que é um problema. Porque o custo é maior, você tem que vai gastar um pouco mais de combustível, com pneu, o trem vai, toda a infraestrutura vai ser cada mais, é um problema. É muito mais complexo, muito mais custoso você distribuir mercadoria, né? 3 mil, 4 mil, 5 mil quilômetros de distância do que 400, 500 Portugal, 700 quilômetros norte a sul. O custo é menor. Menor a distância, né? O tal do custo variável. Os custos variáveis são menores. A natureza dos solos, né, é um elemento que tem que ser considerado, porque vai impactar muito na manutenção das infraestruturas, né, principalmente na Amazônia. Solos são solos novos, né, se degradam muito facilmente, né, tem uma camada arenosa muito próxima da superfície, o que é péssimo para a manutenção de ferrovia, de rodovia, não é isso? Se degrada muito mais fácil. Então isso acaba sendo um problema também, né? Tanto para a construção quanto para a manutenção de infraestrutura de transporte. Tá? Chove muito, altos índices pluviométricos, país tropical, problema também para a manutenção de infraestrutura de transportes. Uma outra questão física que dificulta, é um elemento que tem que ser considerado, né? Então, nós temos uma planície costeira muito estreita, pensando aqui desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. É estreita, quer dizer, tem pouco espaço para implantação de infraestrutura e, além do mais, é a porção do país que está concentrada na maior parte da população brasileira. Muito adensado do ponto de vista demográfico, urbano, né? Mas está tudo muito espremido, né? Tem pouco espaço. E aí também você sai do litoral e em menos de 100 quilômetros, isso do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, já tem que transpor alguma serra, né? No nosso caso, a Serra do Mar, né? Até a Chapada do Borborema, Pernambuco, já tem em primeiro grande, já tem um obstáculo. Ah, mas isso hoje a engenharia resolve. Resolve, vai custar caro. Túnel, viaduto, mais caro. Nos Estados Unidos, você sai ali das 13 colônias, você teve uma retroárea em direção ao interior, plana. Não sai de Nova York, já tem a Serra do Mar assim para subir. Mas não precisa lá atrás dos colonos, tem que gastar energia. Tem que gastar muita energia para isso. E a tecnologia, a engenharia resolve, mas né? Túnel, está caro. E no caso da vegetação na Amazônia, não tem muito o que dizer, né? Tudo muito complicado do ponto de vista de implantação de qualquer infraestrutura na Amazônia. Tá? Fora as questões de impacto, né, ambiental e por aí vai. Agora, para finalizar essa questão de ordem física, também não existem no Brasil obstáculos assim, físicos insuperáveis, como por exemplo cordilheiras, né,
vulcões, furacões, desertos, complica bastante também, né? Eu já cruzei de ônibus aí, Bolívia, Peru, Equador, vocês sabem disso, eu falei em aula, né? Nossa, é complicado. É mais complicado do que a Serra do Mar, obviamente. E problemas / dificuldades de ordem humana, né? Nós temos um povoamento disperso e desigual. E por que isso é um problema para o transporte? Por que um povoamento disperso e desigual acaba gerando um problema para a questão do transporte? Porque o transporte tem que chegar em todas as cidades, em todos os lugares. E tem uma questão de custo-benefício. Você tem uma infraestrutura sendo construída para suprir 10 milhões de pessoas, ou 20 milhões de pessoas, ou para suprir 10 mil pessoas. Certo? E tem essa questão aqui também do frete retorno que eu falei para vocês. Né? Mas aí tem que juntar na análise o povoamento disperso e desigual com uma economia desigual no país. Porque também, se o povoamento fosse disperso e desigual, mas a renda fosse alta em todos esses pontos do território, amenizaria bastante a questão do alto custo do transporte em termos de desigualdade, de dispersão populacional. Mas não é o caso brasileiro, que é o subdesenvolvimento. Então complica ainda mais a equação. Né? Então o caminhão sai, né, geralmente de São Paulo, né, vai cheio, e vai para o Piauí e volta com o quê? Vai ter que voltar. Para voltar gasta combustível, gasta pneu, deprecia lá o veículo, hora piloto, hora motorista, tem que trocar óleo, mas não tem carga, não gera valor. Um outro problema de ordem humana aqui, que é um problema, na verdade, histórico, né? O modo como ocorreu a implantação do sistema ferroviário no Brasil, desde os primórdios do sistema ferroviário no Brasil. Né? No Brasil foi implantado um sistema ferroviário, primeiro pequeno para o tamanho do país, né? 30 mil quilômetros de ferrovias até 1930, mas que não refletia um plano em conjunto. Né? Não refletiu a ideia do sistema ferroviário ser um grande agente para o desenvolvimento do mercado interno brasileiro. Pelo contrário, o trem cumpriu outro papel. Foi o papel de ligar porto com fazenda ou porto com alguma jazida, exatamente para drenar as riquezas para fora, as riquezas minerais ou pecuárias. Muito diferente da ideia de configurar um mercado interno no Brasil. E até hoje o trem não cumpre esse papel. E está longe de cumprir. O sistema ferroviário brasileiro foi concebido sob a influência de preocupações políticas locais de interesses imperialistas, daquele momento britânicos. Ponto. Com uma função eminentemente agroexportadora. E o último problema aqui de ordem humana, né? O modo também como se implantaram rodovias na Amazônia. E aí, a ditadura militar tem as mãos manchadas de sangue com isso. Né? Certo? É claro que, né, a rodovia chega na Amazônia com Juscelino Kubitschek. A Belém Brasília e a Brasília Acre, mas aí você está contornando a Amazônia, está pela borda, né? Pelas bordas. Como a Berta Becker dizia, né? Duas pinças rodoviárias contornando a floresta. Certo? E a partir daí, depois, o que os militares vão fazer? Vão implantar um conjunto de rodovias, agora no interior dessa pinça. Gravá Santarém, Transamazônica. E a maneira como isso aconteceu. Né? E aí cria aquela que o Absalho chama de espinha de peixe. Tinha uma rodovia, e depois várias depois o movimento ali dos colonos, que o pessoal foi para a Amazônia e tal, aí não foi nem Estado, foram abrindo rodovias perpendiculares e cada vez penetrando mais na floresta, desmatamento, e chegando aí em territórios indígenas, e por aí vai. Né? Bom,
Então, de modo geral, na minha opinião, né, verifica-se no Brasil uma infraestrutura de transportes insuficiente, né, com uma logística complicada. É complicada a logística no Brasil, mas também não acho que essa infraestrutura de transporte no Brasil é o pior dos mundos, como é colocado aí pela mídia e pelos empresários. Eu também acho que está muito longe disso tudo. Até que com um país subdesenvolvido, que, né, um tempo aí escravocrata, um problema de gerar tecnologia, um problema de capital, né? Então é que eu achei que fez bastante coisa. Tá? É claro que existem pontos do território, existem alguns que realmente são mais pode dizer que são precários. Mas pensando no conjunto, a obra como um todo, né, eu acho que está longe. É um nível médio, eu colocaria assim. Agora, 3 pontos que eu destaco aqui. Né? Realmente, existe um predomínio excessivo do modal rodoviário, mas também, é uma opinião minha, polêmica, também acho que existe uma demonização excessiva do modal rodoviário no Brasil. A gente pode depois, eu vou trazer alguns elementos aqui depois para pensar isso aí também, na minha tese. Tá? Outro um ponto aqui em relação a essa visão, né? No Brasil se pratica conflito de modais e não intermodalidade. Intermodalidade pressupõe complementação de modais. O trem é melhor para qual natureza de carga? Grande volume de carga, peso, tempo de trânsito, time de trânsito longo. Tá? Então, o que seria interessante para o trem? E depois, a partir dali, fazer a troca com o caminhão, ou vice-versa, do caminhão para o trem. Mas nós não temos esse tipo de visão no país, porque cada modal compete entre si. Então, existe uma complementaridade para aproveitar as vantagens competitivas que cada modal oferece. E pelo contrário, o Brasil é uma guerra de faca entre modais. Né? E a questão do frete retorno, como eu já coloquei aqui. Tá? Vai aparecer depois. Bom, do que está ocorrendo hoje no Brasil, de dinâmicas territoriais, do ponto de vista de infraestrutura de transporte, eu vou destacar 3. A configuração logística do chamado Arco Norte, isso está ocorrendo, e é positivo por um lado e é negativo por outro, na minha avaliação. O que é o Arco Norte? É todo o sistema intermodal. Aqui sim está se praticando uma intermodalidade, né? Acima do paralelo 13. Então, pensando aqui no Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amazonas. No Amapá também entra, porque tem o Porto de Santana. Então, o que é isso? É pegar essa produção gigantesca de grãos, sobretudo soja e milho, sobretudo ali do centro-oeste, principalmente Mato Grosso e Goiás, sul do Pará, Rondônia, né? Sul do Amazonas também está começando a ter uma produção, infelizmente, fazer o que de grãos. E em vez de exportar descendo para o sul, né, Santos Paranaguá, e para o norte, a distância é menor, né, está mais próximo dos centros consumidores, de quem está importando a carga vai vender, porque tem para Roterdã, para a China, está mais próximo do canal do Panamá, né, saindo. Nós estamos falando aqui, o Porto de Santana, ali em Amapá, que é do lado, é uma cidade vizinha de Macapá. O porto fica em Santana, fica 20 km de Macapá. Vila do Conde, no Pará. Santarém, no Pará. Itacoatiara, no Amazonas. Itaituba, no Pará. Porto Velho, no Rondônia. Então, em vez... E hoje, o último dado que eu vi é que da produção agropecuária brasileira, aí estou falando aqui, grãos, soja e milho, basicamente, né, que é exportada, tá? Hoje já está quase praticamente 1/3 já está sendo exportada pelo Arco Norte. E aí tem uma parte que vai de caminhão até algum porto fluvial
do porto fluvial entra uma barcaça, essa barcaça vai para um outro porto maior, e aí naquele porto maior vai ter um navio graneleiro para levar para o mundo. Né? E eu falei que tem um lado, bom, é a minha perspectiva, um lado negativo, que você está cada vez mais incentivando o Brasil a ser um grande fazendão, a primarização da sua economia e todos os efeitos socioambientais catastróficos que o negócio tem. Outra dinâmica territorial, do meu ponto de vista, de envergadura que está ocorrendo no Brasil. E aí uma questão negativa da minha avaliação. As concessões rodoviárias que estão ocorrendo no Brasil, isso já nos últimos 10 anos, desde o fim do golpe contra a Dilma. De lá para cá, inclusive com esse governo agora também, por isso. Concessões rodoviárias sem exigência de grandes investimentos do ponto de vista de aumento de capacidade. Nós estamos entregando para o setor privado, mas os editais não estão exigindo grandes investimentos para a duplicação da rodovia ou para a melhoria da sua engenharia. Nós temos rodovias muito antigas que mereceriam alguma retificação, tipo de curvas, túneis de adultos, para fugir daquela coisa de ficar lambendo montanha, né, de começar a fazer túnel de adulto, etc. E tal. Então, quer dizer, nós estamos entregando ao setor privado uma infraestrutura que já está amortizada, já está paga pela sociedade, né, que vai ter um único compromisso só de manter o piso, ou seja, o asfaltamento, e a sinalização vertical e horizontal, placa vertical e aquela no chão, né, zebra, setinha no chão, que é a sinalização horizontal. E colocar duas ambulâncias, que eles acham isso. Aí você pega lá os concessionários e vai no site, eles colocam isso aí como uma coisa, salvando milhares de vidas. Entendeu? E aí, igual o pedágio, quer dizer, então, aí fica complicado. Né? E o último ponto aqui, que depois eu vou trazer, inclusive, um mapa para a gente trabalhar um pouco, uma tímida expansão rural fluvial no Brasil. Tá? Apesar do novo marco legal. Né? Desde 2019, pelo novo marco legal, hoje no Brasil, basta aí, né, qualquer agente privado montar um projeto, protocolo da NTT, a NTT recebe, se achar que respeita a legislação ambiental, que do ponto de vista técnico, os parâmetros também técnicos mínimos sendo respeitados, aprova, autoriza. Mas aí fica por conta e risco do empreendedor. Autorizado, no caso jurídico, né? Autorizado. Aí estou falando do quê? Do ponto de vista econômico, custo-benefício, se vai dar lucro ou não, a operação, para ele operar, é o Estado precisando. De lá para cá, 2009 para cá, já tem 89 projetos autorizados e nenhum saiu do papel. Agora, o que tem o maior custo-benefício realmente, né, tem vários, eu dei uma olhada em alguns desses projetos aqui, tem alguns que são mais pequenos, de 20 quilômetros, que liga ali a fábrica de papel e celulose da Eldorado Celulose em Três Lagoas até o Rio Paraná ali, não tem um ponto exportador, de 20 quilômetros. Mas não é construído até agora, está autorizado. Mas tem a Ferrogrão, que já seria a ferrovia de 500 quilômetros. Né? E aí teve o consórcio das Big Tradings, né? O ABCD, a Bung, a Mágica, a Gil, Luiz Refoá e a ADM, que é o ABCD, são as 4 grandes do mundo de tradings, né? do agronegócio. E esse projeto aqui, aí também junto com a ProSoja, com lá do Mato Grosso e tal, né? Esse projeto, o Boulos entrou com um embargo na Câmara, alegando insuficiência de estudos de impacto, sobretudo social em relação a territórios indígenas, passar do lado, etc. Certo? É o único que está embargado do ponto de vista, né, normativo.
normativo. Os demais estão autorizados, mas não sai do papel. Por quê? Porque eles sempre falando botar dinheiro no Brasil, ninguém, aí todo mundo fala, agora de botar dinheiro, ninguém quer botar dinheiro. Aí só joga para o Estado. Certo? Bom, deixa eu passar para vocês, que é uma questão de população não. Vou passar para vocês em linha geral aqui. Eu vou falar um pouco aqui agora da minha tese do rodoviário de carga e depois eu vou entrar em alguns outros assuntos, um pouco mais aprofundado, algumas questões que foram ditas aqui. Tá? Então aqui eu acho que é melhor levantar. Ó, eu vou trazer aqui os principais resultados que eu cheguei aqui na tese. Isso aqui é uma questão mais de ordem histórica, que inclusive foi o primeiro capítulo. Foi o primeiro capítulo da minha tese que depois, 10 anos depois, virou meu pós-doc. Inclusive, eu vou publicar em livro, já estou no prelo, né, mas é história econômica. Mas aqui, eu trouxe uma interpretação histórico-geográfica da gênese e expansão dos agentes do transporte rodoviário de carga e do desenvolvimento do sistema rodoviário brasileiro. Então aqui vai toda uma discussão, que, desde o Washington Luiz, depois passa pelo Getúlio, pelo Juscelino, como que o Estado, a minha tese nesse aspecto específico é que o Washington Luiz realmente é a figura pública, foi o político do Brasil que abriu a porteira, vamos colocar assim, do rodoviário, né, quando ele foi presidente, ele foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e presidente da República. Ele era do Rio, Macaé. Aqui em São Paulo, na prefeitura, ele foi de 14 a 18, se não me engano, ele já construiu o estado de Santa Marta, o estado da Pecerica. São 7 estados aqui no passeio de São Paulo. Como governador, ele criou o embrião do que depois se tornou o DR, Departamento Estadual Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, né? E as primeiras leis sobre a primeira regulamentação aqui no estado, e implantou 30 mil quilômetros de rodovias no estado de São Paulo, isso nos anos 20. E quando ele foi presidente, tem aquela frase famosa dele, governador administrado, mas ele foi um discurso longo, esse é só um pedaço do discurso, né? Eu até reproduzo no pós-doc uma parte maior do discurso dele, né? Mas ele criou, pela primeira vez no país, aqui nível de pensando no país, um imposto para financiar a construção de rodovias e um órgão público federal para pensar na construção das rodovias, que se tornou o embrião do DNR que o Getúlio vai criar em 87, Departamento Nacional de Rodagem. O Getúlio pega o que o Washington Luiz já tinha, estava começando, expande e depois o JK expande mais ainda. O Getúlio engata a terceira marcha, o JK engata mais 5 marchas, vai até a oitava. Entendeu? E vai penetrando a rodovia no Brasil. O primeiro plano rodoviário nacional, isso é do Getúlio, Estado Novo, 1941. Olha como já tem. Né? Não, na verdade, isso aqui é o Cruzeiro Rodoviário do Juscelino. Aqui acho que eu não tenho. Eu não coloquei. Esse aqui é o Cruzeiro Rodoviário do Juscelino, porque Brasília, a capital é Brasília, então pensa. Né? E aqui as rodovias no plano de metas. E aí eu avanço até os militares, porque depois dos militares vão engatar mais umas 20 marchas, mas é isso principalmente na Amazônia, na ditadura. Aqui os militares, os programas Centro-Oeste, foi para o Oeste, né? Já pensando na Revolução Verde, já pensando na exportação de grãos, ligando Goiás e Mato Grosso com os Paraná e São Paulo, ou seja, Santos e Paranaguá, corredor de exportação. Né? Em Brasília, o JK implantou, mas os militares asfaltaram. Ficou estado de terra até 73. Um segundo resultado aqui, né? Análise das transformações estruturais e conjunturais do transporte de carga no período atual. Porque é o seguinte, com a globalização, gente, uma coisa era você transportar carga no Brasil e no mundo, até os anos 80, e depois que vem os anos 90, com a globalização, muda completamente. Até as competências logísticas. Aqui eu pego uma teoria, né, que são operacionais, eu estou me acostumando com isso aqui, ó. São operacionais, materiais e normativas. As normas mudam com a globalização. Materiais, os caminhões, aumento de tamanho. Você lembra, né, Thay? O que era um caminhão? Você que estudou de Jupiá. O que era um caminhão? Você que morou na beira do
se criou na beira da Verde Pintura. O que era aqueles caminhãozinhos dos anos 70? Eram aqueles Mercedão 1318, cara chapada. Então, nos anos 90, depois aquelas Volvo, aquelas carretão gigante. GLK, você viu? Não, é LK, mas só. Mas a grande maioria. Né? E operacional. A questão operacional da globalização muda assim logo para o vinho. Né? Porque entra tecnologia da informação, roteirização pelo computador, código de barra para quando chega a carga, tudo, né, da ponta. A empresa consegue fazer cálculo de quanto que um pneu vai gastar no do ano e quanto que vai trocar ou não. Cada pneu eu vou economizar 20 centavos por pneu. Se eu fizer uma recalchutagem a cada 200 km, sabe? 20 centavos por pneu, o cara tem, sei lá, 500 caminhões, tem 5 mil pneus. O capitalismo, nesse aspecto, ele é cruel, né? Na ponta do lápis. Né? Nas competências operacionais, né, aí eu trago essa visão aqui, que é bastante geográfica, mas muito ligada à geografia econômica também. A economia espacial. Né? É a economia econômica. Eu falo de como que as empresas exportadoras do Brasil vão pensar o país. Né? O mercado pensa dessa forma aqui, ó, é T1 e T2. Você vai em qualquer transportadora, vai falar T1 e T2. É transferência primária e secundária. Certo? Aí eu trouxe essa questão aqui, ó. Isso aqui fui eu que desenvolvi, né? Você tem 3 níveis de T1 e 3 níveis de T2. Então aqui você tem o T1A a escala nacional, o T1B macro e o T1C médio, regional. E aqui o D é a micro, o E é a metropolitana e a F é uma escala interurbana intermediária. Isso aqui, o que é essa F aqui? É o que é distribuído na cidade de São Paulo. Você pega a Braspress, vocês vêm caminhando da Braspress direto aí, né? A Braspress é a maior transportadora do Brasil hoje de carga fracionada. Tá? Então imagina a Braspress, que é de Guarulhos, só o CD, só a matriz de Guarulhos, o CD deles aqui, eles expedem 2 milhões de pacotes por dia. Isso só para a capital, só para a grande São Paulo. Então imagina quantas rotas eles têm só para distribuir em São Paulo. Então isso seria o... Então, tem uma rota que vai pegar só na Zona Norte, você que é da Zona Norte. Olha, eu vou dar um chute aqui de já ter visto essas modernizações assim. Só na Zona Norte de São Paulo, as casas devem ter umas 20 rotas. Só na CN. Deve ter mais umas 20 na ZL. Deve ter umas 50 na Zona Sul, porque a Zona Sul tem mais volume de carga. Tem mais dinheiro, o pessoal compra mais, aí deve ter umas 50, 60 rotas na Zona Sul de São Paulo. Então é isso aqui, ó, esse T2F. Ó. O E, aí já é escala metropolitana, aí já distribui para São Caetano, para São André, São Bernardo, Guarulhos, aí não é só a capital, né? Belfort Roxo, Piloto, Foz do Iguaçu, Jaboatão dos Guararapes, Cabo da Boa Esperança, lá no Recife. Né? Também é uma logística complicada, também tem várias rotas também. Micro-regional, isso aqui no Brasil é o que eles chamam de linha de ônibus. O que é o micro-regional? O micro-regional é, por exemplo, Registro, é a principal cidade do Vale Ribeira. Então você tem ali Registro, aí tem Jutiá, Miracatu, Pariquera-Sul, vai me ajudando aí. Ribeira, Piauí lá para cima, Sete Barras, Eldorado, Iporanga, Iguape, Pariquera já falei, Iguape, Cananéia. Então o que acontece? Os caminhões que vão entregar a mercadoria para essas cidades pequenininhas, todos vão ser de registro. Existe que vai ter uma filial da Braspress, vai ter uma filial da antiga Rapidão Cometa, que agora virou FedEx. Entendeu? Aí o caminhão vai sair segunda-feira, aí vai ser um baú pequeno. Vai sair segunda-feira, mas vai sair cheio. Ou metade, 3/4, aí depende também um pouco da economia do país que está indo, uma série de variáveis também. Né? Mas vai sair, pelo menos metade do caminhão sai. Aí o caminhoneiro vai sair de registro. Aí a transportadora vai pular uma linha. Possivelmente vai fazer Pariquera, Cananéia, volta de Iguape, depois aqui Miracatu, Jutiá. Aí tem que ver como é que são as rodovias. Né? Geralmente fazer um anel é mais lógico, do que ficar indo e voltando.
Mas aí segunda-feira faz 3 cidades, o caminhoneiro dorme no posto de gasolina, perto lá em Canaré. Aí na terça-feira ele acorda de manhã, ele vai fazer Iguape, terça vai fazer só Iguape. Ele vai 100 km, tal, de Iguape, de Manhã. Aí depois, quarta-feira ele acorda de manhã, vai fazer Iracatu, Jutiá. Aí na quinta ele vai subir a serra, vai fazer Iporanga, e na sexta ele volta para uma linha de ônibus. Só que ele volta vazio. E não tem nada, não pega zero frete retorno. Então esse é esse micro-regional no Brasil. Então, imagina, Ribeirão Preto, um micro-regional. Cajuru, São Simão, Brodowski, Batatais. Em uma semana você vai fazer um conjunto ali de um raio, imagina um raio. Presidente Prudente, pega essas cidades médias, elas vão ser os pontos nevrálgicos dessa escala de dado aqui. Aí aqui o método regional, então aqui eu vou colocar o mapa já. Que é isso aqui, ó. O método regional está aqui, tem um C. Olha um exemplo aqui, ó. Porque o método regional está dentro, aí estou pensando em termos das 5 macro-regiões brasileiras: Norte, Sul, Nordeste, Sul e Sudeste, tá? E Centro-Oeste, né? Então, isso aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui um mesorregional. É esse aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui, ó, Patos, Campina Grande, na Paraíba. Outro aqui, ó, Santa Maria, Pelotas. Esse é um fluxo que eu estou chamando aqui de escala mesorregional. Tá? Depois, o macro-regional, dentro da macro-região, ou entre estados vizinhos de macro-regiões diferentes. Vai ter que ser estado vizinho, tipo, ó, São Paulo, Paraná, Maranhão, Pará, ou Ceará, Bahia. Né? E o nacional é isso aqui, ó, Sul-Norte, Sul-Sudeste, Norte-Sudeste, Norte-Nordeste. Então imagina uma transportadora tem que pensar que tem a pretensão, que tem musculatura, que no seu planejamento estratégico, no seu modelo de negócio, para falar uma linguagem que vocês adoram, entendeu? E tem musculatura para isso, para distribuir o Brasil inteiro, para as pressas, por exemplo. Como pensar isso aqui? Em um país subdesenvolvido, com desigualdade de renda, desigualdade regional, né, com pontos de produção e consumo muito concentrados aqui, sem frete de retorno, ou pouco frete de retorno aqui, vai ter que voltar o caminhão. Vai uma dificuldade. Para mim, esse é o problema do Brasil, em termos de transporte. Não é estrada, não é. Esse aqui é frete de retorno. É muito caminhão rodando vazio. Esse é um custo enorme que tem no transporte no Brasil. Só que ninguém fala sobre isso. Vai falar que é estrada, buraco, isso, aquilo. Aqui um fluxo, aqui tem os fluxos T2, exemplo, ó, aquele metropolitano. Em São Paulo, isso aqui, Osasco aqui é Osasco, né? Osasco, Barueri, São Paulo, Parnaíba, Cotia, é isso aqui, ó, Itapevi, Jandira, Itapevi, Cotia, volta para São Paulo. Isso aqui é um fluxo T2 dado. Aqui também, ó, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires. Aqui já um micro-regional, aqui é a linha de ônibus que eu falei para vocês, ó, no sul do Pará. Linha de ônibus do Pará, gente, de Marabá, isso aqui tem 300 quilômetros. Eu já fui aqui. Então sai de Marabá segunda-feira, vai para Xinguara, Romaria, Redenção, depois volta vazio. Na sexta. Então nós temos isso aqui no Brasil. Aqui o embarcador é quem compra a carga. É o dono quem está comprando a carga. E o cliente final. Então, aqui quem vende a carga, aqui quem compra a carga. Então veja, eu tenho vários exemplos aqui. Né? Todo sai de São Paulo, terminal de origem, TO, terminal de destino. Esse aqui é um movimento direto para Recife, é um T2 zero. Esse aqui é um mesorregional. Aqui Recife, Teresina, troca de caminhão. Toda a carga que está nesse caminhão de Recife vai para Teresina, não necessariamente. Pode ser que uma parte da carga fique no Recife, entendeu? Para ser distribuída ali em Pernambuco, em
interior do estado, ou mesmo no Recife. Né? Olha isso aqui, ó, São Paulo, Recife, Teresina, Picos, no Piauí. Troca 4 vezes. Aqui eu peguei o terceiro, Belém direto, Belém Marabá, fazendo depois aquela linha de ônibus, que é o dado aqui, ó. Aqui é F, né? Aqui Marabá. Agora percebam, essa linha tracejada aqui, ó, é uma estimativa de volume de carga. Quanto mais vai para o interior do Brasil, menor o volume de carga. Por quê? Menos gente e menos dinheiro, ou seja, menos carga. E o custo maior de transporte. E o frete retorno é inversamente proporcional, é menor. Então é mais caminhão voltando vazio aqui, ó. Daqui para cá. Gente, 50% da carga do Brasil fica aqui, ó. Até esse primeiro nível aqui, ó. Nós estamos falando aí de 200 quilômetros de distância do litoral. Outro resultado, correlação de força entre os agentes do transporte rodoviário de carga e o que eu chamo de circuitos da economia urbana. Eu não, Milton Santos. Né? Aqui é a relação entre empresa transportadora, que é pessoa jurídica, e transportador autônomo, que é pessoa física, dono do próprio caminhão. Né? Então tem uma subcontratação, né? Desde transportadoras pequenas até transportadoras de grande, média e pequena, e também transportadora, subcontratador autônomo. Tem conflito, tem cooperação, mas tem conflito. Né? Tem aspectos técnicos, políticos, eu não tenho tempo para explicar. Isso aqui é um capítulo inteiro da tese, né? Mas é um modelo operacional padrão no Brasil. Né? Tá? Que mais ou menos é isso aqui também. Ó. Mesma questão aqui, a origem da carga, embarcador e o cliente final. ETC é empresa transportadora, pessoa jurídica. TAC é o transportador autônomo. Tem pela lei o agregado, tem 2 tipos, o agregado e o independente. O agregado agrega o seu caminhão à transportadora. É quase um funcionário. Inclusive, muitos estavam na justiça trabalhista e ganharam. Ganharam férias do terceiro. Isso, quando eu estava doutorado, foi uma onda isso. Né? O independente é aquele cara que fica livre e solto pelo país aí, pegando frete. Até 15 anos atrás, em postos de gasolina, postos de combustíveis estratégicos do Brasil, que tinha uma figura lá que era um agenciador. Era um cara que tinha um agente telefônico com conhecimento da região. Ah, eu tenho carga para mim aí? Peraí. Ah, tem carga aqui. Ele roubava a carga para o autônomo e cobrava uma taxa de comissão, uns R$50, R$40. Acabou. Tudo virou aplicativo hoje. Acabou. Hoje o aplicativo é o agenciador de carga. Para o autônomo e também para as empresas transportadoras. Não tem mais figura, sumiu do mapa. Então, eu detectei no meu trabalho 9 cadeias de contratação. E eu expliquei uma por uma. Então, aqui, por exemplo, ó, é uma. Que situação é essa? Aqui, um cliente compra uma carga e vai do ponto A ao B direto, sem transferência. Isso aqui é chamada carga lotação. O cliente ele fecha o caminho inteiro. Ele comprou carga suficiente para lotar o caminho inteiro. Não tem transferência de carga. Quem faz isso aqui? Geralmente grandes transportadoras. Então, qual situação que uma transportadora grande também vai preferir quando tem essa situação 1 aqui? Em vez de subcontratar, ela vai colocar o caminhão dela, próprio. E não vai subcontratar nem uma outra transportadora menor, nem um autônomo. Quando tem frete retorno. Quando tem frete, ele sabe que tem frete retorno garantido, ele bota o caminhão dele. Não tem, joga para o autônomo. Ou subcontrata também uma transportadora menor. Então aqui tem vários exemplos. Ó. Então eu expliquei essas situações aqui. Ó. Entendeu? Aqui, ó. ETC1 subcontrata 2. A1 subcontrata um TAC agregado. Subcontrata 2 e aqui A2 subcontrata um TAC agregado. Aqui a 1, 2, 3, aqui já é pequena. 1, 2, 3 direto, 1, 2, 3 TAC agregado. 1, 2 agenciador TAC independente. 1
agenciador TAG independente, um agenciador, outra. O agenciador também agencia para pequenas exportadoras. E o correio é muito específico, o correio é licitação. Licita as linhas. Tá? Não todas. As linhas principais do país é caminhão do correio. As que tem menor custo, tem menor retorno, o correio também terceiriza, mas aí é por licitação, diferente. Eu explico também. Eu acho, eu tenho certeza que no Brasil existem mais variações disso aqui. Entendeu? Eu consegui achar isso aqui em 3 anos e meio de doutorado. E viajando 18 estados do Brasil. Mas com certeza tem mais variações. Olha aqui, ó, rede urbana brasileira. Olha, esse dado aqui ajuda muito. Dado recente. 111 milhões de brasileiros, ou seja, metade da população brasileira, mais da metade, vive até 100 km do litoral. Essa linha azul aqui, ó, essa marcha azul. Gente, 50% da carga do Brasil para aí. Então, lembra aquelas linhas tracejadas? Imagina elas saindo do litoral para o interior, vai diminuindo aqui, ó. Olha a rede urbana brasileira, como ela é muito mais densa, aqui próximo, sempre beirando o litoral, aqui, ó. Metrópole, centro regional, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Manaus, Palma, não é um vazio, não é um vazio, né? Entendeu? Mas a alta concentração aqui, né? Isso é importante. Outro resultado aqui, aí eu criei uma tipologia, uma topologia e uma tipologia dos nós, os nodais. Nodal, assim, tem 30 páginas de discussão intelectual para discutir o conceito de nodal. Aí vai fazer o quê? Ciência exige isso, tem que vir um monte de gente, tem que dialogar, e protocolo. Em linhas gerais, nodal, economia de escala. Muita oferta de transporte. Porque tem muita carga, tem muito caminhão, tem muito autônomo, entendeu? Em linhas gerais. Mas vamos criar uma tipologia disso daí. Aí eu tenho variáveis, né, que eu divisei, os veículos, os agentes, os fixos, onde estão as filiais, onde estão as exportadoras. Fiz um Excel aí gigantesco. Né? Eu levei em consideração 800 empresas transportadoras. Mas segundo o cadastro do NTT, tem 10 mil transportadoras no Brasil. Pegou 800. Eu calculo aqui que essas 800 empresas movimentam 2/3 da carga rodoviária de carga no Brasil. Né? O que me levou a 7.401 filiais. Tá? Então aqui estão as matrizes e aqui estão as filiais. Como é que eu cheguei a isso aqui? Então aí tem uma metodologia. Né? Eu não explico aqui. Aí, primeiro eu usei, porque tem muito pouco dado realmente sobre isso. Primeiro eu peguei aquela revista Transporte Moderno, que todo ano faz o anuário de transporte no Brasil, que tem as 100 maiores. Já começa dali. Aí deu um pouco de sorte, naquele contexto que eu estava estudando, 2011, 2012, o conhecimento de carga é um documento fiscal e também do transporte fundamental da carga sendo transportada, chama conhecimento de carga. Estava tendo um projeto piloto pela Receita Federal para a zona digital. Então eles pegaram 300 empresas transportadoras de carga rodoviárias para servir ali para operacionalizar o plano piloto. Eu já peguei essas empresas, a Receita disponibilizou, o Ministério da Fazenda disponibilizou as empresas e tal, já peguei essas empresas. Tá, todas estavam naquelas 100 maiores. Né? Aí depois as demais. Trabalho de campo, viajando pelo Brasil, olhando, anotando, chegando em casa, internet, site, e depois lá vem a criação. Minha proposta é de classificação dos modais. Eu vou começar de trás para frente. É isso aqui. É isso aqui. São 25 modais. No rodoviário. Tá? E aí tem uma tipologia. Tem o que eu chamo de modal primário, que é o polígono paulista, eu vou explicar daqui a pouco. Depois tem os modais secundários, que podem ser monofuncionais ou polifuncionais. São essas manchas aqui, ó. Então vamos ver, ó. Por que são monofuncionais? Porque quando o modal
um nodal é secundário monofuncional. Mono. Porque, por conta de uma atividade econômica principal que faz aquela área ou aquele ponto se tornar um nodal. Né? No caso do quê? Agronegócio. Por exemplo, vários agronegócios aqui. Cuiabá, Rondonópolis. É um nodal secundário monofuncional só por conta de soja e milho. Nada mais além disso. Outro aqui, Campo Grande, Dourados. Agronegócio, monofuncional. Porto Velho. Agronegócio. A soja e o milho que vem aqui das Chapadas Parecis, isso de Rondônia, que vai para o Porto Velho, vai entrar uma barcaça para subir uma madeira e depois. Outro, do agronegócio. Aqui, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Outro aqui, do agronegócio. Jataí, Rio Verde e Tumbiara, sul de Goiás. Bom, Londrina e Maringá. Então, no Maringá é endereço. Então, aí já é um nodal secundário polifuncional. Porque Londrina e Maringá é muito forte no negócio, mas tem muita indústria. O polifuncional é quando tem mais uma atividade econômica ou é indústria. Mas a indústria, o que a indústria tem de tão diferente assim, é muito mais complexa a logística industrial, tem muito mais produtos, muito mais mercadoria, seja na ponta inicial, seja na ponta final, em termos de insumo ou em termos de produto acabado. A transformação industrial demanda muito insumo, então aí é uma logística muito diferente. E tem muito produto acabado, seja bem de capital, seja bem de consumo, né? É uma logística também diferente da ponta inicial, certo? Então é muito mais complexa. Olha aqui, esse aqui que pega o oeste de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná e as missões do Rio Grande do Sul é monofuncional, aqui é agronegócio. Agora aqui, pega Porto Alegre, Caxias, Santa Cruz do Sul, polifuncional. Aqui, Uruguaiana, São Borja, por causa do Mercosul. E aí tem normas diferentes, porque vira internacional o transporte. Aí monofuncional. É como faz o Iguaçu aqui também. É monofuncional, por causa do Mercosul. Aqui é o Rio de Janeiro, né? E o como é que chama ali? O Vale do Paraíba Fluminense, o Rio, polifuncional. Petróleo, Macaé, monofuncional. Vitória, com Cachoeiro do Itapemirim, polifuncional. BH, Sete Lagoas, polifuncional. O maior polo mineiro metalúrgico do mundo, quem não sabe. Né? Aí depois tem aqui Salvador Feira. Aqui é Recife, Caruaru, Campina Grande, João Pessoa. Olha aqui, Mossoró. Monofuncional. O que tem em Mossoró? Sal. 500 caminhões por dia saem de Mossoró para o Brasil inteiro. Sal industrial, sal para o gado, que é o sal para a pecuária, e sal para consumo humano. E tem sal industrial. Tem sal para a indústria, para insumo. Mas esse negócio aqui, Belém, Manaus, no Rio Amazonas, mas não é o TRC? Aqui o caminhão é na balsa. É o Brasil, né? Vamos voltar para o caminhão do fim. Então aqui tem todos. Polígono Paulista. Nodal primário de força polarizadora única, responsável pela determinação de rotas, prazos de tempo de trânsito, de carga e valor de frete de boa parte do país. Depois, se quiser que eu no debate explique melhor, pode explicar. Depois vem os secundários polifuncionais, né? Circuitos parceiros de produção industrial, são os suportes e atividades geradores de carga, está tornando o serviço de correio mais diversificado e complexo, como eu expliquei aqui. Os polifuncionais expliquei aqui, né? Manaus Belém é por conta do. Na verdade, não é só por conta do PIN, né? Do polifuncional de Manaus. É porque Manaus compra tudo, importa tudo do resto do Brasil e exporta o que produz no polo industrial, né? Eu expliquei um por um aqui, é o último capítulo da minha tese, né? Uma explicação de um por um, bastante foto, mapa para cada um.
Os monofuncionais, Uberlândia, né? Começa a trabalhar esse distribuidor, Uberlândia. E os terciários? Os terciários, que são os que fazem aquela linha de ônibus no Brasil. São esses aqui, ó. Ó, esses pontinhos aqui, ó. Sinop, Rio Lucas do Verde, aqui Corumbá, Coxim, Bagé. É onde sai aquelas linhas de ônibus que eu falei para vocês. Lembra aquele fluxo micro-regional, tem 2D? Tá? Aqui Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Vilhena, de Paraná, Polígono Paulista, Minas, Rio Grande do Sul, Cuiabá, Berlândia, Fernandão, aqui é Petrolina, Juazeiro. Eu fui em todos os lugares aqui, fui de entrevista, de pesquisa, fui dos sindicatos, tanto os patronais quanto os autônomos, eu nunca me autônomo. Olha aqui o mapa de carga do rodoviário, de carga no Brasil geral, né? Trem, vermelho, aqui é grão, aqui é minério aqui vermelho no fundo, caminhão, rodoviário amarelo, olha aqui, ó, barco, fluvial aqui também, cheguei para Paraná, né? E aqui também, Lagoa Porto Alegre e Lagoa dos Patos, Grande. Isso aqui na Amazônia, como é que funciona a logística, 2 pernas hidroviárias, Rio Amazonas e Madeira, aqui pernas rodoviárias, Cuiabá Santarém, toda asfaltada hoje, Belém Brasília, Brasília Acre, Casa Porto Velho, tudo uma logística aqui. Aí na Amazônia, o caminhão, isso vai só a carreta, vai na balsa, né? O Bertolini. Olha aqui, tem mudado isso aqui em Santarém, estava no barco aqui. E o trem, eu falei para você, que fala um pouco da ferrovia, no Brasil hoje, tirando as concessões que já estão vistas lá em 97, então nós temos aqui a Nordestina, né, que era uma concessão da CSN, da CSN Construção Nacional, e que tinha que construir, já era para estar pronta essa ferrovia aqui há muito tempo, uns 10 anos, e, pasmem, faz 2 meses a CSN vai entregar a concessão de volta para o governo. Entendeu? Primeiro que eu já tinha anunciado que não iria fazer mais essa perna para Pecém, iria fazer só a perna do Pernambuco até Suape. Né? Ia ter que ter um aditivo de contrato, etc. E, tal, né? E agora anunciou que não vai entregar a concessão e a obra está 60% pronta. Leste-oeste, Ilhéus, ligando aqui para Norte-Sul, né? Igualmente como há nos destinos, aqui é Norte-Sul. Né? 2 meses atrás, a Bamin, Bahia Mineração, que detinha a concessão aqui junto com um percentual da Votorantim e outra, uma empresa do Cazaquistão, já anunciado que o governo vai entregar também a concessão. A ferrovia está quase pronta no trecho aqui de Jequié até Caetité. Um pedacinho aqui, ó. Tá? E vai entregar a concessão também. E a Norte-Sul já está operante. Aqui já Sailândia até aqui, Estrela do Oeste, São Paulo. São 3 trechos, cada qual com uma concessionária diferente. Falta o trecho norte aqui, de Açailândia até Barcarena, e falta essa ponta sul, de São Paulo até Porto do Grande. Isso não está nem tem projeto pronto já. Tá? É interessante, o Norte-Sul é uma espinha dorsal que ligaria o Brasil Norte a Sul e proporcionaria essas ligações não apenas ferroviárias, mas intermodais perpendiculares, leste-oeste. Né? Interessante. Mas eu vejo um problema. Eu acho um problema, é uma ferrovia estratégica que está repartida entre 3 concessionárias diferentes, cada uma tem o seu interesse. Cada um vai ter o seu interesse, o seu tipo vai privilegiar certo tipo de carga, certo cliente, aí como é que vai ser o direito de passagem, de ser trafegado em uma concessionária diferente. Eu vejo um problema nisso, ainda mais no Brasil.
Então, basicamente é isso. Isso aqui é o capítulo. Então é isso.